Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. A mensagem traz o título O Bem é a Meta. Surge a Era Nova. O sol da esperança desbasta as trevas da ignorância. Pequenos grupos de servidores verdadeiros do Evangelho, no silêncio da renúncia, estão levantando os pilotes sobre os quais será erguida a Era Nova. Sem alarde, em luta ingente, esses corações convidados constituem segurança para um mundo melhor de amanhã. Não obstante o vendaval, as ameaças do desequilíbrio e o predomínio aparente das forças da violência, o bem, corno fluido de libertação, penetra todo o organismo terrestre, preparando o mundo novo. Não engrossam as fileiras dos desanimados, nem aplaudem a insensatez dos perversos, ou apoiam a estultícia dos vitoriosos da ilusão. Quem aprendeu a confiar em Jesus, põe as suas raízes na verdade. São minoria, não porém grupo ao abandono. Todos os grandes ideais da humanidade surgem em pequeninos núcleos, que se alargam em gerações após gerações. O cristianismo restaurado, por sua vez, é a doutrina do amanhã, no enfoque espírita. Porque, enquanto a mensagem de Jesus teve de destruir as bases do paganismo para erguer o santuário do amor, o espiritismo deve apenas erigir sobre o cristianismo o templo luminoso da caridade. Chamados para este ministério, não duvidam, alegrando-se por ter seus nomes escritos, como diz o Evangelho, no livro do Reino dos Céus, a serem conhecidos do Senhor. Nossa casa tem ação. É hoje reduto festivo, santuário que alberga espíritos mensageiros da luz, oficina onde se trabalha, escola de educação e hospital de recuperação de vidas. Com outros obreiros aqui temos estado, mantendo a chama da verdade acesa, como corria com os antigos faróis com a flama ardente, apontando a entrada dos portos e mais tarde dando notícias do Recife e perigos do mar. Filhos da alma, nunca desistam de fazer o bem. Faça o aparente triunfo do mal em desgoverno em torno de suas vidas. Passada a tempestade, a luz volta a fulgir. A sombra é somente a ausência de claridade, não é real. Só Deus é vida, somente o bem é meta. Mensagem de Edivaldo Franco Pereira, da obra Momentos Enriquecedores, ditado pelo Espírito Joana de Ângeles. O assunto que nos traz o tema para a noite de hoje é sobre a justiça divina. E quando eu resolvi abordar esse assunto para a nossa conversa, eu fiz algumas pesquisas, encontrei uma parte desse assunto sobre justiça divina da nossa irmã Vera Meire Bestene, uma espírita, e achei muito interessante, então eu fiz um embasamento nessa matéria dessa nossa irmã. O homem costuma avaliar os acontecimentos da vida como castigos divinos. A maioria das pessoas acredita que o ser humano é pecador e que os seus pecados redundam em castigos por parte de Deus. Eu acho que quem de nós não lembra, no tempo de criança, e às vezes até já adulto, falar dos castigos de Deus, porque Deus castiga por isso, por aquilo. E Jesus veio e nos deu um exemplo, nos trouxe e mostrou que Deus é amor, que Deus ama os seus filhos, que Ele não castiga ninguém. Então, essa maneira de pensar, ela foi herdada daquela maneira equivocada de como as religiões abordam esses temas, esse assunto. Outra consequência desse erro é
se acreditar que Deus é cruel, que Deus é vingativo e que Ele castiga os seus filhos. E erro maior ainda é o de considerar esse castigo eterno em local destinado ao suplício dos pecadores por toda a eternidade. O conceito de céu e inferno sofreu grandes modificações com o advento, com a chegada da doutrina espírita. Já não se entende mais por céu uma região denominada onde a felicidade plena impera, como também o inferno, um lugar de atroz sofrimento. A cada nova existência, nós aprendemos que a vida vai seguindo, triunfante em todos os seus domínios. A matéria vai assumindo estágios diversos de fluidez, de condensação. Cada espírito permanece em determinado momento evolutivo, sendo, portanto, o céu o estado de alma que varia com a visão interior de cada um, e o inferno traduzido por uma vida de provações dolorosas, com a certeza absoluta de que há algo melhor, podemos concluir que tanto a felicidade quanto a infelicidade após a desencarnação é inerente ao grau de aperfeiçoamento moral de cada espírito. As dores e sofrimentos que cada um de nós experimenta são dores morais que estão diretamente relacionadas com os atos praticados. Nada, portanto, é gratuito. Tudo é consequência da lei de causa e efeito. As imperfeições que não conseguimos corrigir na vida corporal refletem na alma e no espírito, sendo, pois, então, a felicidade um resultado imediato de nossa perfeição, isto é, nossa purificação do espírito. Temos, então, a percepção clara de que a felicidade ou infelicidade depende de nosso grau evolutivo e das virtudes e progressos que alcançamos, que nos dão a possibilidade de adquirir o bem que nos falta, sendo cada espírito tem o seu mérito da sua evolução. Não há uma única imperfeição que não acarrete uma funesta consequência para a alma. Assim como não há sequer uma única qualidade, por menor que seja, que não seja fonte de uma satisfação, vamos dizer assim. Então pode-se dizer que a soma de penas é proporcional à soma das nossas imperfeições e a dos gozos referentes à somatória das nossas qualidades. O futuro é aberto a todas as criaturas. A elas é dado, através do livre-arbítrio, possibilidades de, despojando-se de todo o mal, adquirir o bem através de virtudes e progressos,
sendo isto consequência da vontade própria e com certeza está aberto a todas as criaturas. O inferno está em toda parte. Aonde quer que haja almas sofredoras, ele está lá. E o céu está também, na mesma proporção, em toda parte aonde há almas felizes. Deus faculta os meios de melhoria. Ele oferece em cada reencarnação um planejamento coerente de amor e justiça, onde cada qual tem a chance de progredir. Como cada pena equivale às faltas cometidas nas experiências pretéritas, devemos então nos esforçar para aproveitar o máximo as experiências adquiridas em cada existência, sendo, portanto, a felicidade impessoal. O sofrimento existe em diferentes graus e gêneros, traduzindo as penalidades espíritas em três princípios. Vamos lá. Primeiro, o sofrimento é inerente à imperfeição. O segundo, toda imperfeição traz consigo o próprio castigo, com consequências naturais e inevitáveis. Assim sendo, a moléstia pune os excessos e da ociosidade nasce o tédio, sem que haja necessidade de uma penalidade específica para cada falta do indivíduo. 3. Podendo todo homem libertar-se das imperfeições pela própria vontade, pode igualmente anular os males consecutivos e assegurar futuras felicidades através de boas obras, de boas ações. A justiça divina dá, então, a cada um segundo a sua obra, embasada que ela é no princípio da ação e da reação. A lei do progresso dá a toda alma o direito, a possibilidade de adquirir os benefícios que lhe faltam. O bem e o mal que fazemos dependem das qualidades que possuímos. A liberdade, sendo qualidade essencial da alma humana, dá ao homem a responsabilidade da dignidade e da moralidade, sendo, pois, estas duas noções, liberdade e moralidade, inseparáveis. Sabemos, entretanto, que há males que ocorrem na nossa vida em que nós não concorremos para que aconteçam. Aí sim vemos diretamente os efeitos das coisas que aconteçam, que melhor aconteceram, que nós praticamos em vidas anteriores, em vidas pretéritas. O que se nos parece injusto por nada termos concorrido para um mau efeito nesta existência, não é porque o reflexo de imperfeições da vida pretérita
Vamos dar alguns exemplos. Acidentes que nós não podemos impedir, de repente os reveses da nossa vida financeira, a perda de entes queridos e até os nascimentos com enfermidades que certamente não foram adquiridos nesta existência. Então, muitas coisas que nós não achamos perguntas e respostas para o que nos acontece nessa vida, nós podemos ir procurar com certeza em vidas passadas. Porque nós sabemos que somos espíritos milenares, estamos aí de encarnação em encarnação, tentando se melhorar. Hoje é o conjunto das experiências vividas no passado. E o amanhã é igualmente o resultado das nossas ações de hoje. Deus nos dá a possibilidade da prática do bem e do mal. Deus nos outorgou o livre-arbítrio. E dependendo do que temos, do que nós fazemos, nós temos a reação equivalente. Não resta, então, a menor dúvida que, ao construirmos o nosso hoje, aliando o produto de nossas experiências ao crescente desejo de fazer o bem, de exercer as qualidades morais existentes em cada um de nós, com o intuito de evoluir, teremos certamente mais venturas, pois que não há sofrimentos sem causa e efeito, assim como não há ação sem reação. De que forma podemos, então, na mesma existência, suavizar as nossas faltas, as nossas desventuras? O que precisaríamos para seguir adiante evolutivamente e reparar nesta mesma existência faltas cometidas? Este é o caso que vem o arrependimento, a expiação e a reparação. Constituem então essas três condições necessárias para nós apagar os traços de uma falta, assim como as suas consequências. O arrependimento, que é o reconhecimento verdadeiro, que é próprio do infrator, daquele que cometeu a falta, embora seja só o primeiro passo para a nossa reparação, que vai, com certeza, ali amenizar a nossa expiação e assim abrindo portas da reparação e reabilitação. Só a reparação propriamente dita, entretanto, é que pode anular totalmente daí a causa. Porque espiar, com certeza, nós vamos espiar. Alguma coisa vamos. Podemos transformar em bens, fazer o bem, a caridade, mas isso vai diminuir. Alguma coisa nós vamos espiar. Agora, quando nós vamos reparar, aí, com certeza, estaremos daí nos livrando daquele débito com aquela ou aquelas pessoas, né? Então, e a reparação consiste exatamente nisso, em fazer o bem àqueles a quem havíamos feito mal. Quem não repara
os seus erros por má vontade, por fraqueza, ele haverá de, em outra existência, conviver com as mesmas pessoas em condições voluntariamente escolhidas, de modo a lhes fazer o bem tanto quanto o mal se tenha feito a essas pessoas. A reparação de nossos erros, quando não é feita numa existência, ela com certeza será levada a uma outra existência, então só sendo efetivada com a aceitação kármica pelo perdoado. E é assim que se formam as famílias, que às vezes vêm todos numa mesma família, inimigos de vidas passadas, e pela justiça e pela bondade divina, ninguém fica sabendo que meu filho, meu pai, minha mãe, alguém foi inimigo meu de uma vida passada. Então, essa bondade divina de nós chegar aqui na Terra, poder formar um grupo familiar e esquecer tudo que ficou para trás, para que haja o amor, para que haja o perdão, para que haja a aceitação. Após a expiação de erros passados, aí então vem o resgate, sempre que nós praticamos o bem e em compensação ao mal praticado. Devemos sim ser humildes quando nós fomos orgulhosos, caridosos quando fomos egoístas, úteis quando tivemos sido inúteis e assim, sucessivamente. Deus nos criou para a felicidade, não para o sofrimento. É um erro nós supor que a Terra será sempre um vale de lágrimas. Ela, hoje, sabemos ainda, o planeta de expiações e provas, ela abriga em seu seio espíritos muito imperfeitos. E a situação caótica do mundo nada mais é do que a colheita coletiva que estamos fazendo dos atos repletos de egoísmo e de desamor e que temos feito ao longo dessa nossa grande caminhada pela fileira dessas reencarnações. Mas um dia, com toda certeza, aprenderemos com os nossos próprios erros e colocaremos em nossos corações o Evangelho de Jesus, aprendendo a nos amar e colocando esse amor na frente de todos os nossos atos. Mudaremos o mundo e construiremos aqui na Terra um planeta maravilhoso, fraterno, saudável e feliz. Somos todos construtores do nosso destino. Falar em construtores, lembramos de uma matéria que eu vi que tinha uma história de um senhor carpinteiro que era muito bom, tudo que ele fazia, e ele estava para se aposentar. Então ele contou ao seu chefe, os seus planos de largar o serviço de carpintaria, de construção de casas, para viver uma vida mais calma, com a sua família. E o dono da empresa sentiu em saber que ele perderia um dos seus melhores empregados e fez um pedido a ele que ele construísse mais uma casa só, a última, como um favor muito especial. O carpinteiro, meio a contragosto, consentiu.
E começou. E com o tempo, era fácil de ver que os seus pensamentos e seu coração não estavam mais ali no trabalho. Então não se empenhou muito no serviço, ele utilizou mão de obra e matérias-primas de qualidade inferior. Foi uma maneira lamentável de ele encerrar a sua carreira. Então, quando ele terminou seu trabalho, a casa, veio seu chefe, inspecionar a casa e entregou a chave da casa ao carpinteiro. Disse: toma, é o meu presente, esta é a tua casa. Que choque que levou o carpinteiro, que vergonha, pensou ele, Se eu soubesse que estava construindo a minha própria casa, teria feito completamente diferente. Não teria sido tão relaxado. E assim acontece conosco. Construímos nossas vidas de maneira distraída, reagindo mais que agindo. Então, nós também, em choque, olhamos para a situação que nós criamos e vemos que estamos morando na casa que nós construímos. A vida é um projeto. Nós temos que fazer ela valer a pena. Nossa vida é o resultado das nossas atitudes e escolhas feitas no passado. E a nossa vida de amanhã será o resultado das nossas atitudes e escolhas de hoje. Então, este episódio nos dá a ideia exata de que a justiça divina, que, como diz o povo, não é falha, ela é centrada em nossos próprios atos. Nós plantamos e nós colhemos. Deus não irá nos castigar porque erramos. Nós, sim, colhendo o resultado da nossa plantação. Então, assim, nós vamos nos melhorando, nos aperfeiçoando, até podermos alcançar o nosso objetivo, que é, sim, a felicidade, a perfeição. Por isso, da reencarnação, uma vida só, é impossível de nós curar as nossas chagas. Por isso existem inúmeras reencarnações. Voltaremos aqui tantas vezes quantas for necessário para limpar o nosso espírito, quitar a nossa dívida com o nosso Pai.